Salut! Deixa eu ver quem já tá entrando direitinho, pra ver quem não vai perder ponto. Edith Piaf, né, meu povo? Quem ama respira. É uma música boa francesa. A gente vai começar hoje, a gente já vai começar, ok? Tô vendo algumas pessoas já online aí. Tô adorando, inclusive, que já tem muita gente online. Fechar aqui para as coisas não cair. E aí? Tudo bem com vocês? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa útil, na verdade. Que hoje a gente vai falar da Era Napoleônica. Vocês estão vendo invertido, mas já eu viro a tela para vocês enxergarem direito, tudo bem? Vamos começar então? Vamos lá. Abraço aí pro Leonan. Obrigado pelo biscoito. Vai entrando aí, viu, gente? Avisa os amiguinhos. Deixa eu tirar essas roupas quentes, porque o Pará tem um sol para cada pessoa, né? E quem que eu vou enganar que eu vou ficar de blazer às 4 horas da tarde? Pelo amor de Deus. Vamos começar. Vamos começar, vou virar a tela. E a gente vai começar esta aulinha de... Ó, menino. Ficou bom. O foco tá legal, né? Estão conseguindo enxergar tudo direitinho, né? Tudo certinho, né, pessoal? Vamos começar? Então tá. Primeiro eu vou explicar o material. Para quem é do cursinho, eu tô usando o livro de vocês, tá? Livro de história. Frente A, página 65 do livro. Começa aqui o tópico, período napoleônico. Para quem é aluno do Estado, tô no livro de vocês também. Livro de segundo ano. Página 35, tá? Planejei essa aula com esse livro, inclusive. O do cursinho eu dou mais exclusividade para eles depois, para resolução das atividades dele. Mas a aula por esse livro aí ficou bem bacana. Então a gente vai começar, tá? Primeiro a gente tem que saber quem é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um general do exército francês, tá? E ele ganhou grande força, né? Ele ganhou grande respeito e autoridade no exército francês depois da vitória da França na Guerra Franco-Prussiana, né? E isso fez com que ele instaurasse um movimento muito forte nesse período, porque era o período que os girondinos estavam governando a França. Para você entender o Império Napoleônico, você tem que ter em mente que o Império Napoleônico foi o que veio em sequência à Revolução Francesa. Você se lembra que a Revolução Francesa foi um movimento liderado pela burguesia, pela busca do poder, baseado em 3 tópicos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Só que quando Robespierre assumiu o governo da França, instaurou-se, na verdade, uma sensação de grande terror na França inteira.
porque você podia ser da burguesia, do campesinato, você podia ser nobre, você podia ser quem fosse. Se você se posicionasse contra as decisões dos jacobinos, você era decapitado em praça pública. Nem o rei foi perdoado, nem a rainha, todos foram mortos em praça pública nessa época. Em sequência, né, os girondinos deram um golpe de Estado, né, depois da morte de Robespierre, que foi morto inclusive na guilhotina, também tentou se suicidar, não conseguiu, chegou lá na guilhotina com a boca estourada, porque deu um tiro na boca e não se matou, foi decapitado, e os girondinos deram um golpe de Estado em seguida, dando início a um governo que ficou conhecido como Diretório, né? E é nesse momento que Napoleão cresce. Por quê? Porque como ele tinha vencido aquela batalha que eu disse para vocês anteriormente, ele já era muito respeitado dentro do exército francês, e aí ele dá um golpe que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário, né? Que eram os nomes que eram dados aos meses da França, né? Beleza. Aí Napoleão assume o poder. A primeira fase do governo napoleônico ficou conhecido como consulado. Aí eu coloquei aqui, governo tripartidário, porque ele dividiu o poder em poder legislativo, executivo e judiciário? Não. O que ele fez? Ele, quando entra no poder, ele entra com outros dois caras para governar a França. Um que era o Emmanuel Sieyès e o outro era o Roger Ducos, né? Esses três caras iam governar a França, Napoleão, o Emmanuel e o Roger. Só que aí o que o Napoleão faz? Ele faz um plebiscito na França, e aí foi decidido por 60% dos votos, meus coleguinhas, aqui, pela implantação do império, do regime imperial. E aí eu vou até pegar um pincel aqui e você vai ficar aí de olho e anotar tudo. Se você foi meu aluno, você sabe que um império... deixa eu apagar aqui em cima, já dei boa tarde para vocês. Você sabe que império é um governo monárquico com o objetivo de expandir território. Isso aqui é muito importante para a gente entender o governo de Napoleão. Porque Napoleão se bastou da França? Não. Ele queria governar a Europa toda, gente. Ele queria fazer uma frente à Europa toda. Depois desse plebiscito, ocorreu a coroação de Napoleão, né? Napoleão foi ser coroada pelo Papa Pio VII, né? Vem o Papa de Roma para coroar o novo rei da França. Vocês acham que Napoleão ia ter paciência para aquela cerimônia todinha? Tinha não. Primeiro porque uma das ideias que o iluminismo disseminou muito forte foi do Estado laico, né? E o que é o Estado laico? É a política separada da religião. Esse dado é muito importante, por quê? Porque quando fala em Estado laico, isso deu muito pano para manga, inclusive nas últimas eleições para a presidência no Brasil, né? Porque se retomou muito essa discussão, né? Das bancadas religiosas no parlamento brasileiro e tudo mais. Mas o Estado laico significa que a religião não vai assumir posicionamento político direto numa nação. Não é que essa nação não pode ter religião, como muita gente saiu falando por aí, né? Por isso que é importante, ter sabedoria, saber das coisas, porque aí você não compra discurso errado por aí. Napoleão, então, se autocoroou, galera. Ele pegou a coroa de rei da mão do Papa, colocou na cabeça dele e ele mesmo coroou a sua esposa, senhora Josefina. Foi afrontoso.
eu seja um pouco napoleônico, talvez eu seja, para de rir aí do outro lado, que eu sei que você sabe, que eu sou afrontoso. Pois é, e aí, o que Napoleão vai virar pro Papa e vai falar? Ó, seu Papa, eu me autocoroei, mas eu não vou parar aí não, tá? A partir desse momento, quem escolhe os bispos da França sou eu, tá? E eu vou confiscar os bens do clero. Aí o Papa olhou para Napoleão e falou assim, Napoleão, desse jeito assim não dá. Aí ele foi e falou, calma, seu Papa, eu vou te dar uma boa regalia. Qual que é? Eu vou sustentar a igreja e eu vou colocar a religião católica como a religião oficial do território francês, tá? Na França, então, a principal religião foi o catolicismo, já era, na verdade, né, mas ele reafirma isso, e ele sustentou o clero, claro, a alta camada do clero, né? Não todo o clero de uma vez só. Além dessas afrontas, porque Napoleão foi afrontoso demais, eu adoro gente assim, o que mais que ele fez? Ele teve pontos positivos em seu governo? Teve. Deixa eu até pegar uma cor viva aqui pra gente ir marcando, né? O que Napoleão teve de massa no governo dele? Ele implementou um código civil na França, né? Ou seja, era uma monarquia, mas os ideais iluministas o iluminismo não ficou de todo esquecido e apagado no rolê, não. Ele criou o Código Civil, ele criou liceus, que são espécies de escolas, tá, gente? Eu vou até mostrar como o livro diz aqui, ó. Aqui. Ele incentivou a estrutura nacional da educação através da criação de liceus. É como se ele criasse, aspas, escolas públicas. Mas não vai entender ainda que todo mundo vai ter acesso a isso logo de início. E ele também vai reorganizar o direito privado para os camponeses terem direito a terras, né? Para que eles pudessem cultivar a sua própria terra. E ele fez também o desenvolvimento da industrialização na França. Não se esqueça que a gente está quase chegando na segunda fase da Revolução Industrial aqui. Então, um desenvolvimento industrial já se fazia necessário. Até porque a principal rival, eterna rival da França para todo sempre, amém, Inglaterra, já estava passando pelo desenvolvimento das indústrias a vapor grandiosamente, e obviamente que o Napoleão vai querer levar isso para lá. Minha galera, e qual foi o BO desse momento aí? O BO é o momento que Napoleão começa, ó, a expandir território. Napoleão vai fortificar, obviamente, o exército, porque se você quer crescer, você quer aumentar o seu território, você quer dominar a terra do coleguinha, você precisa de ter um exército forte, poderoso e bem estruturado. Muito bem. E aí é isso que o Napoleão vai fazer. Ele vai estruturar o exército e ele vai começar a invadir os territórios onde existia ainda príncipes absolutistas. Quando eu uso a palavra príncipe aqui, eu estou falando do filho do rei? Não, gente. Lembra lá do Maquiavel, do príncipe? Pois é, a palavra príncipe se refere ao monarca, ao rei, ao líder, né? Então quando eu coloco aqui que Napoleão derrubou os príncipes absolutistas, não foi porque ele tomou o poder dos filhos dos reis, não. Ele está destronando as monarquias dos territórios que ele estava conquistando. E quem que Napoleão vai conquistar, Everton? Ele vai conquistar o território da antiga Prússia, da Áustria, da Holanda, da Bélgica e da Suíça. Ele vai chegar na região da Península Itálica também, e ele vai chegar também na região da Península Ibérica. Aí lá na sua escola, você já estudou, se é aluno de cursinho, ou ainda vai estudar a chegada da corte portuguesa no Brasil. Por que o rei Dom João VI veio embora para o Brasil com a corte portuguesa? Porque ele estava com medo disso aqui, ó. Que Napoleão quis invadir Portugal, não só quis como invadiu.
Mas ele tomou o poder de Dom João? Não tomou. Por quê? Porque Dom João pegou a violinha dele, meteu nas costas e ó, partiu o Brasil, né? Quem que é quem que é a monarquia? O rei. Se a monarquia é o rei, aonde o rei está é a monarquia dele, né? O Brasil não era colônia de Portugal? Era, né? Porque foi nessa época que o Brasil deixou de ser colônia. Foi elevada como é que é, gente? A capital do Reino Unido de Portugal e Algarves. Foi o título que o Brasil recebeu nesse momento, né? E aí tá. Mas quem que é o rival direto da França? A Inglaterra. A Inglaterra vai deitar para Napoleão? Não vai não, tá? A Inglaterra não deitou para Napoleão. Falou assim, ó, peita, porque a minha marinha é poderosa. Beleza. Aí Napoleão foi e falou assim, é mesmo? Vai peitar. Tudo bem. O que é que ele fez? Decretou o bloqueio continental. Através dessa medida, Napoleão proibiu que toda navegação no Mar do Norte fosse feita e que só podia passar ali navios com bandeira francesa. Só podia passar por aquele território navio de bandeira francesa. A Inglaterra ficou com medo, meus amiguinhos? A Inglaterra não deita, não. A Inglaterra não deitou e o pipoco rolou bonito, tá? Nesse mesmo período, Napoleão vai também invadir o território da Rússia, tá? Olha aí que interessante. E é nesse momento aqui que o Império Napoleônico começa a entrar em colapso. Tá? Chega lá o exército do Napoleão, fortão, poderosão, e entra na Rússia, meu povo. Mas, meus amigos, a Rússia, aqui agora a gente está fazendo, sei lá, 37 graus provavelmente. Mas na Rússia faz menos 40 fucking graus, tá? Em algumas épocas do ano. E foi nesse rolê que o exército francês entrou na guerra contra a Rússia. E os russos também utilizavam uma técnica de guerra que ficou conhecida como terra arrasada, isso mesmo. Quase que eu falei atrasado, mas é terra arrasada. O que é que eles faziam? Os franceses vão invadir aqui, eles precisam de comer, não precisa? Eles precisam de abrigo, eles precisam de roupa, a gente destrói tudo. A gente põe fogo nas fazendas, a gente bota fogo no plantio, a gente carrega os estoques tudo, a gente deixa só com a terra. É a terra que o Napoleão quer, então fica pra você. Tá? Nesse padrão. E aí o que aconteceu com o exército francês, gente? Baixas militares. Os caras cagando de frio, morrendo de frio, menos 40 graus. Sem alimento, sem munição, sem disposição de melhorias militares. Ó, valeu Napoleão, tamo junto. Firme aí no seu rolê, tô indo embora. Começou a ter muitas baixas militares. E é nesse momento que vai ocorrer também a invasão de Paris, que foi no ano de 1814. 1814, tá? Quando Paris foi invadida, né, Napoleão foi exilado. Ele foi exilado numa ilha que se chama Elba, Ilha de Elba. E lá ele ficou exilado por um tempo com vários representantes do exército francês, beleza? Só que Napoleão é bobo nem nada. Ele foge da Ilha de Elba, ele consegue convencer a galera de que ele ainda podia colocar a França nos eixos, e o pessoal acreditava por causa desse desenvolvimento que foi feito durante o seu governo, né? Eles acreditavam muito que, claro, seus apoiadores, né, acreditavam que o desenvolvimento da França ainda podia ser feito. E nessa época que Napoleão ficou na Ilha de Elba, quem foi colocado no cargo foi o neto do Luís XVI, que era um cara que se chamava Luís XVIII, bem original, né?
E o 17, Everton, gente, pelo amor de Deus, é título. Título de nobreza. Necessariamente eles têm que seguir os numerozinhos certinho? Não. E como eu disse, era o neto do Luís XVI, né? Provavelmente o Luís XVII era o pai dele, né? Ok. E aí, Napoleão sai da ilha de Elba, volta para Paris e ainda governa o Estado francês por 100 dias. Aí sim, eles se organizaram, né? Quem se organizou? Através da guerra, de uma batalha que ocorreu, né? Porque ao mesmo tempo que Napoleão voltou para governar a França, ele queria continuar expandindo território. E aí ele invadiu uma região que fica na Bélgica, que se chama Waterloo. Tem até uma música do ABBA que fala disso. Se a Márcia estiver vendo isso, Geraldo, printa essa parte. Grava essa parte, eu vou dar até um tempinho que eu sei que você tá online aí. Grava essa parte e manda pra Márcia, porque eu vou falar de ABBA. E quando a gente fala de ABBA, a gente fala com propriedade histórica. Porque a gente tinha uma professora na faculdade, meus amiguinhos, que ela não é fã do ABBA não, ela é xiita. Ela tem vinil, ela tem aqueles taiezinhos, aqueles... Como é que chama, gente? Aqueles terrinhos de paetê, né? E uma vez eu dei um filme pra ela do ABBA que eu sei. E ela adorou, que eu me lembro, tá? Então vamos lá. Em Waterloo, Napoleão perdeu a sua última batalha. E é nesse momento que acaba o Império Napoleônico e ele morre no ano seguinte, em 1915. Volta para o poder quem? Luís XVIII, neto de Luís XVI, tá? Só uma correção aqui, Napoleão vai morrer em 1821, aqui ele perde a guerra. Ele fica exilado até a sua morte na ilha de Elba. Só para você corrigir aí no seu caderno para não ficar nenhum dado incorreto, tá bom? Beleza. Ok, Napoleão perdeu a última guerra lá em 1814, e aí o que eles vão fazer? Eles quem? Sabe aquelas terras que eu falei para vocês agora mesmo? As terras da antiga Prússia, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, dos territórios que foram dominados por Napoleão? Ok, né? Eles fizeram uma reunião. Essa reunião ficou conhecida como Congresso de Viena. Viena é uma cidade que fica na Áustria. Eles se reuniram e eles fizeram uma divisão geopolítica das terras da Europa. Tá? Eles vão reorganizar o mapa da Europa. Como vocês podem ver por esse mapa aqui. Ok? Ou seja, eles vão redesenhar o mapa político europeu depois de Napoleão. E além disso, eles vão estabelecer uma política que ficou conhecida como política da Santa Aliança. O que eles queriam com essas duas políticas? Posso apagar esse quadro aqui? Pode, Everton! Obrigado! Vamos lá. Então, isso aqui é continuação, tá? Continuando aqui. Política da Santa Aliança. O que isso tinha aqui como objetivo? Reforçar o absolutismo. Mas, gente, a gente está falando do período posterior à Revolução Francesa. A política absolutista sobreviveria a isso? É isso mesmo que você pensou, não sobreviveu não. Por quê? Porque uma ideia muito importante do iluminismo havia sido defendida durante a fase do terror,
né, do governo dos jacobinos, dos girondinos, e os ideais iluministas se propagaram pela Europa. E que ideia é essa? O liberalismo. E por causa dessas ideias aqui, da não intervenção do Estado na economia, da redução do poder do rei, né, da divisão dos poderes, do Estado laico e de todas as ideias que a gente sabe que foram desenvolvidas no Iluminismo, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, pois é. Essas ideias, elas suprimiram os ideais absolutistas, né? Não se acreditava mais no absolutismo. Por isso, os regimes absolutistas não tiveram continuidade, tá? E isso é tão forte, tão emblemático, tão importante para a nossa história. Quando eu digo nossa história, é nossa mesmo, porque olha o que vai acontecer na América por causa das ideias iluministas e liberais. Os movimentos de independência. Tá vendo? 1815, faltava 7 anos para o Brasil se tornar independente. Estados Unidos já era independente desde o final do século XVIII. Vários países da América já tinham iniciado seus movimentos de independência. Ou seja, o iluminismo ele já estava enraizado nos ideais da burguesia e da nobreza local. Não tinha como mais eu colocar na cabeça do povo que o poder do rei emana do poder de Deus, que tudo que o rei diz é aquilo que foi dito por Deus. O povo não estava afim de acreditar nisso mais não. A sociedade já estava muito mais esclarecida nesse momento. Então por que o governo napoleônico tem tanta importância, meus queridos? Porque foi no governo de Napoleão que grande parte da política absolutista caiu. Claro que ele vai... Nossa, eu não cortei o X aqui, ninguém me falou nada, né? Ninguém me falou que eu não cortei o X aqui. Então o que acontece? Através do ideal do império, que é meio até dúbio falar nisso, né? Olha, o cara não queria o absolutismo, mas ele queria o império. Tanto que o império dele foi repaginado, vamos dizer assim, que na Península Ibérica ele coloca o irmão dele para ser o governador de lá, né? O representante de Napoleão nas terras ibéricas. Ou seja, não era um império no estilo monarquia absolutista, era um império no estilo de monarquia parlamentar. Ou seja, Napoleão, ele também bebeu da fonte, ele também bebeu do iluminismo, com certeza. Mas é o que eu sempre digo em sala de aula para quem é meu aluno ou para quem já foi meu aluno aí do outro lado. O problema não é você ter ideias de direita, ideias políticas da direita ou ideias políticas da esquerda. O problema de todo governo é quando ele usa do totalitarismo, do extremismo, da obrigação, de você só poder fazer e só poder enxergar e só poder analisar as coisas a partir de uma única ótica. Se você suprime a liberdade de pensamento dos indivíduos, mais cedo ou mais tarde eles vão se revoltar contra você. Por isso que Napoleão foi destronado, também por causa muito mais por causa da derrota do exército dele, né, nas terras da Rússia e tudo mais. Tanto que quando teve a Copa do Mundo lá na Rússia, não sei se vocês lembram, eu não gosto de futebol, não acompanho, mas eu gosto muito de ver as entrevistas, sabe? E aí o Vladimir Putin na época até brincou assim, vai ser um prazer receber os franceses no verão russo, né? Ou seja, se referindo ao período da era napoleônica, ok? Essa aula acabou? Não acabou! Sabe o que tem hoje pra gente? Exercício! E eu vou posicionar vocês agora na frente do computador pra gente responder 5 exercícios sobre o que a gente acabou de analisar, tudo bem? Então vamos lá! Deixa eu virar vocês. O que tá rolando aqui? Ah, menino falando besteira. É isso que tá rolando aqui.
Vamos lá. Tá, deixa eu tirar o celular daqui que vai ficar melhor de vocês verem. Vamos responder a atividade? Vamos lá? Tem aqui 5 exercícios para a gente responder. Vocês estão prontos? Vocês estão ligados aí? Então vamos responder exercício. Não repara na tela do meu notebook não, mas vai dar para ler, tá? Demorou. Vamos começar. A primeira questão é uma questão que vai falando do golpe do 9 de novembro. Vamos ler o texto. A trajetória do golpe, a sucessão dos eventos é fulminante. Os episódios têm sido já às 5 horas da manhã, quando as convocações para uma reunião urgente às 7 são expedidas pelos anciãos, excetuados os poucos inclinados ao golpe. Às 6, Tyriland preparava a carta de demissão do diretor Barras. Às 7, o mangote de oficiais se acotovela nas portas da casa de Napoleão, que lhes fala da situação difícil do país. O cenário descrito do texto deve ser relacionado com... Beleza, minha galera. Vamos ler as opções. Esse momento se refere ao período do terror ocorrido na Revolução Francesa. Tá falando de uma agitação, sim. Mas será que foi do período do terror? O grande medo, processo da violência desencadeado por camponeses durante a Revolução Francesa. Ele tá destacando camponeses no texto? Ele tá falando de camponeses? Olha, tem 2 perguntas aqui, eu já vou responder. Do golpe 9 terminou quando a alta burguesia reassumiu o poder através dos girondinos. Ele falou de girondinos no texto, ele está chamando a atenção de Napoleão no texto, né? Da implantação da monarquia hereditária quando Napoleão se faz proclamar imperador. Olha, essa opção falou de Napoleão, será a letra D? O golpe do 18 Brumário, quando a burguesia encontra o braço forte e armado para consolidar os seus interesses. Printou a tela? Printou a tela? 3, 2, 1, printou. Para mim. E aí, qual opção que vocês acham que está correta? Me falem aí. Temos perguntas boas aqui, ó. A minha colega Danila tá querendo saber se o pensamento iluminista é de direitos iguais para todos. Na época, Danila, o movimento foi liderado pela burguesia, né? E teve o apoio dos camponeses. Eles previam liberdade, igualdade e fraternidade para a sociedade, né? Só que a gente sabe que os direitos políticos, sobretudo as questões ligadas à propriedade privada, não era uma coisa extensiva para todo mundo, não. E a gente vê isso com mais clareza quando esses movimentos ocorrem na América, né? Por exemplo, no Brasil. O movimento de independência do Brasil teve apoio do povo? Não, teve apoio da elite, né? Vamos lá. Qual a diferença de girondinos e jacobinos? Os jacobinos eram o exército vermelho, era o exército radical. Era o exército que estava disposto a pegar em armas para poder transformar e colocar as opiniões deles em prática. Os girondinos eram um exército moderado, uma classe política moderada. Tinha nobres e membros do clero nos girondinos, tá? E eles vão ter a menor fase do período de governo na França, que é o período do diretório.
A outra pergunta foi: tira foto do quadro. Ok, vou mandar a foto do quadro para vocês. Vou postar no meu status, ok? Meus menininhos, vamos à nossa resposta? Qual é a opção correta? Digam aí para mim, por favor. Qual a opção correta, meus amigos? Algumas pessoas aqui em cima falaram que é a D. Implementando a monarquia hereditária quando Napoleão se fez proclamar imperador. Eu acabei de falar ali para vocês qual era o modelo de império que Napoleão instaurou em seu governo. Printa o quadro aí, quem quiser. Pode printar. 3, 2, 1, printou. Ok, vamos voltar para a tela. Meus amigos, a resposta correta é a letra E. Letra E de escola. Agora vamos ler por que é a letra E. Porque na letra E diz o seguinte: do golpe do 18 Brumário, quando a burguesia encontra o braço forte e armado para consolidar os seus interesses. Vamos verificar no livro aonde está escrito. Para quem está com o livro do Estado, é lá na página 35, tá? Olha lá. O novo governo tinha o nome de consulado, não governava sozinho, blá, blá, blá. Cadê? Do golpe ali em cima. Isso credenciou a integrar o governo, instaurando o famoso golpe de 18 Brumário. No livro do cursinho, isso está escrito aonde? Na página 66. Aqui, ó. Pela nova Constituição estabelecida na França. Ok? Printa aí. Printou? Napoleão era tão afrontoso quanto eu. Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Como dizia meu amigo Alex, next! Se ficar dúvida, me manda na caixa de pergunta. Tá bom? Eu não sei por que eu tô falando gritando, tá, gente? Mas vocês sabem que eu falo gritando o tempo todo. Não é surpresa para ninguém. Questão 2. Vocês têm aqui uma imagem, tá? Napoleão com a águia nas costas, segurando o mundo. Observem essa imagem. Tá? Observem a imagem bonitinho. Napoleão com o mundo na mão. Por que ele estava com o mundo na mão? Qual era o objetivo de Napoleão mesmo? Criar um império. Muito bem, vocês estão espertos hoje. Agora vamos à pergunta. A derrota de Napoleão Bonaparte em 1814, 1815 foi registrada de diversas formas nas sociedades europeias. Na imagem, o imperador francês tenta devorar, olha a palavra, tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia, um dos símbolos do Império Russo, tá? 2 impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais na Europa da época foram: letra A crise agrária e a consolidação dos estados republicanos. Letra B, a concorrência industrial e a retomada dos domínios coloniais. Letra C, a integração comercial e o declínio de monarquias absolutistas. Ou letra D, expansionismo territorial e reorganização das fronteiras políticas. E aí, meus amiguinhos? Printaram a tela? Printaram a tela para poder falar? Temos mais perguntas? Não. Qual livro do Estado? Deixa eu mostrar a capa do livro aqui. Esse livro aqui, ó.
Quem seria capaz de me... Por que que tá marcando essa alternativa aí? O que que vocês estão marcando a D? Me conte. Ah, porque todo mundo viu a resposta, mas só de ver a resposta não adianta. Não adianta saber a resposta e não saber justificar. Por que que a letra D, gente? Porque se Napoleão tem o globo na mão e ele quer devorar o globo, né? E ele tem uma águia nas costas tentando impedir, olha o que que a letra D diz. Expansionismo territorial e a reorganização das fronteiras políticas. O que que Napoleão queria? O que que Napoleão queria? Eu posso ouvir vocês gritando daqui? Vamos lá, 1, 2, 3. O que que Napoleão queria, gente? Responde o que que Napoleão queria! Fala pra mim, o que que Napoleão queria? Ele queria estender o seu império. Por que que ele queria conquistar toda a Europa e perdeu pra Rússia? Porque lá na Rússia tava fazendo, ó... Cadê? Achei! Porque a Rússia foi um lugar onde o exército dele entrou em colapso, né? Foi um momento onde o exército francês não teve condições biológicas para poder expandir dentro de um lugar tão frio, tá? Beleza, então a resposta é a letra D, de dracmias. Também, agora não dá mais para vocês ficar fugindo da negócio. Agora eu quero ver, que eu mostrei o mapa agorinha mesmo para vocês, seus bonitinhos, no livro. Tá aqui o mapa que eu mostrei, ó. A Europa após o Congresso de Viena. Tá, mas o mapa fala do expansionismo do Napoleão. Tem um aqui também, ó. Para quem tem o livro do Estado, na página 38 tem um mapa. Para quem não usa esse livro, printa essa tela. Printou a tela? Printou? Se printou, eu vou explicar o exercício. Vamos lá. O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar napoleônica conhecida como bloqueio continental. Ainda tá lá no quadro? Tá lá no quadro ainda, ó. Isso aconteceu para atingir especificamente quem? A Inglaterra. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é o meu filho que tá perguntando. Ah, já respondi, queria saber qual era o livro. Beleza. Então aqui nesse tracejado ó, é onde ocorreu o bloqueio continental, que eu chamei de Mar do Norte, porque é o mar, a porção de mar, vamos dizer assim, que separa o continente europeu da Grã-Bretanha, tá bom? A linha do bloqueio continental se estende de Portugal até a Noruega. É o que está escrito aqui. Representada no mapa. Revela a intenção francesa de... Nossa, gente, essa questão é muito fácil. O assunto é sobre o Império Napoleônico, Vinícius. Inclusive, saudades. Mas aí Natal tá melhor que aqui. Fica aí. Vamos lá. Qual é a opção correta? Vocês querem que eu leia as opções de novo? É para eu ler as questões de novo ou vocês estão conseguindo ler? A minha câmera não tá suja, não. A minha tela que tá quebrada. Então vou ler. Vou ler a pergunta de novo. A linha do bloqueio continental se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa. Revela a intenção francesa de... Letra A. Integrar a economia europeia
com a isenção de tarifas alfandegárias. Napoleão queria parar de cobrar impostos do comércio, era isso a intenção dele com o bloqueio continental? Letra B. Fortalecer a França, garantindo-lhe a circulação pelos portos britânicos. A única intenção de Napoleão era só navegar pelos portos britânicos sem pagar impostos? Letra D. Letra C. Desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península Ibérica. Ele só queria fazer o bloqueio continental para fazer a economia espanhola crescer? Letra D. Isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados da Europa continental. Oh, menina, essa letra D tá bonita? Vamos ler a letra E para ver se ela não tá mais bonita. Inibir o comércio de escravos oriundos de portos africanos situados no norte da linha do Equador. Gente, não tem nem que ter dúvida, né? É a letra... Vamos lá. Pelo amor de Deus, gente. Não tem nem que ter dúvida nessa questão. Eu falei ali no quadro para vocês o objetivo do bloqueio continental. Eles queriam, olha lá, ó. Choque. Ó, meu dedo. Choque com a Inglaterra. Né? Ou seja, eles queriam atingir necessariamente quem? O governo que era o mais rival deles. Ou seja, o governo inglês. Portanto, é a letra D. Eu disse isso durante a aula. Preste atenção. Letra D. Prestem atenção nesses exercícios. Vai que ele cai no teste. Vai que eles caem no teste, seus bonitinhos. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Misericórdia, 12 minutos. Aqui eu vou ter que fechar também, peraí. Virei pra mim. Deixa eu só organizar aqui pra vocês lerem. Vamos lá. Questão 4 da Unesp. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Meus amigos, nós estamos falando mais uma vez de que nós estamos falando do bloqueio continental, tá? Chegou uma pergunta aqui, peraí. Na verdade, duas. Amigo, hoje eu tô de louca. Agora vamos a outra pergunta. Por que a Revolução Francesa é considerada pelos historiadores como Revolução Burguesa? Porque foi liderada pela burguesia. Porque foi um movimento liderado pela burguesia com participação dos camponeses. Por isso ela é chamada de Revolução Burguesa. Agora vamos voltar ao exercício. Mais um exercício falando sobre o bloqueio continental. Vocês já sabem por que o bloqueio continental. Por que ele aconteceu, melhor dizendo. Era para atingir a economia inglesa. Então vamos às alternativas agora. Vamos lá. Esses artigos do bloqueio continental, declarado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de: letra A. Estimular a autoestima das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais.
Letra C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Letra D. Ampliar a ação dos corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Letra D. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Ok. Tudo bom, coleguinhas que estão entrando agora. Qual é a alternativa correta do exercício 4? Qual é a alternativa correta? Me diga. Qual é a questão correta? Qual é a letra certa da questão 4? Esses exercícios, para quem está me perguntando, eu pego num banco de questões que eu pago para ter. João Vitor, eu vou ler a letra D de novo para você, tá? A pergunta quer saber se... Aliás, vou ler a pergunta de novo. Esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França em 1806 permitem notar a disposição francesa de, ou seja, é aquilo que a França tinha como interesse. A letra D está falando ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. O objetivo de Napoleão com o bloqueio continental era fortalecer os navios ingleses? É sério isso, coleguinha? Adorei a Emily. Adorei a autoestima da Emily, porque a letra E é de Emily. Parabéns, autoestima é tudo. Ah, essa questão é ótima. Observem a imagem. Esse é o Arco do Triunfo. Fica no centro de Paris. No centro de Paris tem o Arc de Triomphe. Tá? Por que chama Arco do Triunfo? Ah, eu achei que tava com zoom. Porque o Arco do Triunfo foi feito no governo de Napoleão, meus amiguinhos, para celebrar o expansionismo dele pelo mundo. Por isso que é uma região centralizada que dá a ideia, de expansão, de crescimento. Poderoso o homem, né? Parabéns, Emily, parabéns. Peraí, cadê? Pra mim, eu não sou a Pablo, mas te dou parabéns quando para... Pois é, volta pra aula. Arco do Triunfo. Vamos lá. Rapidinho para eu poder sair do modo de exibição, senão vocês vão ver a resposta, os danadinhos. O Arco do Triunfo foi iniciado por ordem de Napoleão Bonaparte em 1806 e a Paris dos Boulevards, das avenidas, surgiu a partir da reforma urbana implementada pelo Barão de Haussmann, prefeito de Paris entre 1853 e 1870, período em que a França era governada por Louis Bonaparte. A foto demonstra o resultado final dessas duas iniciativas que representam a vitória do projeto. De qual projeto? Qual projeto que venceu? Qual ideia política que venceu? Do projeto socialista? Pé! Já eliminei uma, né? Do projeto burguês, em que o embelezamento da cidade, os parques, novos edifícios e monumentos devem atender mais as necessidades da classe burguesa do que da população mais pobre. Que burguesinho safadinho, não é mesmo? Gente, nós temos 4 minutos, tá? De um projeto anarquista, de uma cidade onde a população não precisa de um órgão governamental. A gente não precisa nem terminar de ler.
De um governo neoliberal em que a economia da cidade deve ser gerada não pelo investimento do Estado, mas sim pelo investimento das empresas privadas. É um fenômeno do século XX. Neoliberalismo é um fenômeno do século XX, não do século XIX. De um projeto comunista, de uma cidade moldada da diretriz da primeira internacional comunista. Eu não preciso nem falar nada, né, gente? Eu nem preciso falar nada, porque é óbvio que socialismo, anarquismo, comunismo, nessa época nem tinha ideia dessa... Aliás, não tinha nem a projeção dessas ideias aí. Então a gente eliminou aqui a letra A, a letra C e a letra E. Tá entre a D e a B. Qual das duas? Qual das duas está correta? A letra B ou a letra D? Seus menino custoso. Olá, senhor francês. Vamos lá? Letra e diz. E vai, 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 que é a letra B. B de sim. Vocês souberam a resposta. Muito bem. Mais alguma dúvida sobre o Império Napoleônico? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvida! Vocês ficaram com dúvida? Me digam se vocês têm dúvidas. Me diz aí. 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 Se tem alguma dúvida. Tem não? Tem certeza? Vocês têm certeza? Entenderam as coisinhas direitinho? Não de não entendi ou não de não ficou dúvida? Ó, apareceu uma pergunta. Tem chance de você voltar para Orilândia? Tem não, brother. Tem não. É só pela internet agora. Até quando durou o Império desse elemento? Escrito lá no topo do quadro. Entre 1804 e 1815. Coleguinhas, nós temos 1 minuto e meio restante. O que é que vocês querem que eu faça em 1 minuto e meio? Vocês querem me ver bebendo na taça de rico de novo? Não é todo dia que a gente bebe na taça de rico, não, né? Escutando Edith Piaf ainda por cima. É muita ostentação. Salut a todos vocês. Beijo! Quem ainda não tá inscrito no canal, vai se inscrever! Vamos fazer essas lives crescer no YouTube, gente! Beijo pra vocês! Foi lindo, foi maravilhoso! Até a próxima!